Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós já estamos quase terminando o estudo da interpretação hermenêutica e nós já estamos para a aplicação disso tudo, né? Hoje a gente vai falar sobre a teologia bíblica. Então, pega o seu caderno de estudos, pega a palavra do Senhor, ore, pede a Ele entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento, pede a Ele proteção para que nós possamos nos aprofundar nos seus mistérios. A teologia bíblica, na verdade, ela tem um objetivo. O objetivo dela é saber a unidade do tema nas passagens. Então, à medida em que eu vou estudando a Bíblia, eu vou percebendo que os temas, os assuntos que a Bíblia está tratando, que os autores estão tratando, eles têm muita coerência, eles têm uma unidade. Então a gente vai perceber que um autor não vai falar uma coisa e o outro autor vai falar coisa diferente, vai negar o que o primeiro autor falou. Então, quando nós estudamos a teologia bíblica, nós vamos ver que existe sempre um modo de se explicar os grandes temas, que são modos particulares, cada um tem o seu jeito de explicar as coisas, mas aquilo não é diferente no sentido de que um contradiga o outro. Então, você não vai ver na Bíblia um autor falando que é desse jeito e um outro autor falando que aquilo é mentira, que vai ser do outro jeito. Isso não existe. O que existe é uma unidade, existe uma coerência nos temas que nós podemos encontrar. Então, significa dizer que a gente vai além daquele específico texto, nós vamos para um contexto, ou seja, uma situação real que foi vivida e que vai ser vivida, ou que é vivida por mim. O que aquele texto significa hoje? Então, eu preciso primeiro saber o que significou para saber esta adaptação. E é aqui que a teologia bíblica vai nos auxiliar. Como isso é possível? Então, existem alguns passos que nós damos exatamente para encontrarmos essa chamada teologia bíblica, né? Theos quer dizer Deus, logos quer dizer estudo. Então, é o estudo de Deus. É um estudo de Deus na Bíblia. Como as coisas relacionadas a Deus estão colocadas na Bíblia. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro passo é identificar o tema que está no livro. Então, eu vou ler o livro e vou ver, bom, sobre o que esse livro está falando? Ah, ele está falando sobre aliança. Ah, ele está falando sobre salvação. Ah, ele está falando sobre graça. Ah, ele está comparando a graça com a lei. Então eu vou ver o tema do livro. E aí eu vou olhar se aquele autor falou mais de uma vez, ou seja, se ele fez mais de um livro, eu vou comparar aquele jeito aquela teologia, aquele estudo, aqueles temas que ele falou em todos os seus livros. E aí a gente vai ver que em todos eles ele vai explicar de forma diferente, mas a mesma coisa, né? Usando recursos para que a gente entenda e que a gente possa aplicar aquilo na nossa vida, né? E aí eu junto todo o Velho Testamento. Sobre o que foi o Velho Testamento? Será que foi a criação do povo de Deus? Será que foi o estabelecimento do povo de Deus? Será que foi o quê? O Novo Testamento, será que ele veio resgatar a queda do Velho Testamento? Será que é isso? Então eu vou agora abranger todos os livros, eu vou seguindo tema a tema. Por quê? Porque se eu observar, por exemplo, só para o amado ter uma ideia, no Velho Testamento nós temos um tipo de aliança. No Novo Testamento nós temos um outro tipo de aliança.
um outro tipo de acordo entre Deus e os homens, tá? Então, lá no Velho Testamento, aqui no Novo Testamento, como essas duas coisas se ligam? Será que tem a ver? Será que aquele Velho Testamento, aquela velha aliança, ela não significava essa nova aliança que nós temos? Como era a salvação no Velho Testamento? Como é a salvação no Novo Testamento? Como era a salvação para Moisés? Como é a salvação para Paulo? Então eu vou ter agora essa teologia, esse estudo das coisas de Deus. A graça no Novo Testamento, confrontada com a lei do Velho Testamento, como é a comunhão, como são as promessas de Deus, quais eram as promessas de Deus para os patriarcas, quais eram as promessas de Deus para os novos cristãos, qual é a promessa de Deus para nós. Como era a presença de Deus lá? Como é a presença de Deus aqui? Será que eu poderia me achegar a Deus lá no Velho Testamento? Não, mas sou o sumo sacerdote e hoje eu posso me achegar diante do trono da graça de Deus? Então, o que eu estou vendo aqui são esses grandes temas que vão passar por todos os livros e aí eu vou reuni-los, eu vou juntá-los, tá? Os temas podem ser juntados, eu posso usar métodos diferentes. Existe um método que é chamado sintético e que eu vou mapear isso, eu vou ver na passagem do tempo. Então, os patriarcas, os juízes, os reis, depois o cativeiro, depois a restauração. Então, como isso aconteceu em várias fases. Cada período tem a sua característica, a sua forma de interpretação e que me trouxeram uma produção. Então eu tenho livros construídos nesta época, eu tenho tradições construídas naquela época. Então isso tudo vai ser analisado, que é esse método sintético vai fazer. O método analítico, ele vai observar em cada livro, então ele vai aprofundar livro por livro, um por um, né? Não o conjunto, mas um por um, o que este livro traz, qual é o tema deste livro, qual é a teologia deste livro, daquele livro, etc. No método histórico, eu vou fazer isso de acordo com a passagem o desenvolvimento da história, a passagem da história do povo de Israel e do povo que eram os primeiros cristãos e depois na constituição da igreja. Então a história é o fundamento. Eu vou levar em consideração a história para estabelecer estes grandes temas. Este método é o método mais utilizado, é o método mais completo. Por quê? Porque ele utiliza mais de um método. Os métodos, eles têm, vamos dizer assim, furos, lacunas. Quando eu uso mais de um método, isso preenche as lacunas e faz com que o meu estudo da teologia seja mais completo, seja mais perfeito e seja mais aprofundado. Então, esse método múltiplo, ele tem alguns critérios. Então, ele vai refletir teologia individual e o gênero da literatura. Que gênero é esse? Será que eu estou falando de uma narração? Será que é uma poesia? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, dentro de cada gênero, dentro de cada indivíduo, eu tenho as teologias que eu posso encontrar. Ele vai trabalhar o livro, mas não só o livro em si, só ele, sozinho. Não, ele vai relacionar um livro com outro. Então, por exemplo, Paulo escreveu várias cartas. Será que a teologia de Paulo é igual em todas as cartas? Será que a mensagem é a mesma? Será que ele ensina da mesma forma em todas as cartas? Com certeza. Então, eu vou levar em consideração essa relação de uma carta com outra carta e das cartas com os evangelhos, por exemplo. Tá? Ele faz ligação com esses temas individuais. Então, cada livro tem um tema individual. Quando eu junto todos esses temas, eu formo uma ideia mais ampla de tudo isso. E eu vou observar que existem
temas unificadores. Então, por exemplo, eu estou falando de aliança, eu estou falando de presença de Deus, eu estou falando de salvação, eu estou falando de grandes temas. Então, como é a salvação? Como é a graça? Como é a aliança? Então, são grandes temas que estão tratados de forma em partes, né, em cada um dos livros. O resultado disso é a integração. Então, eu tenho sobre o que a Bíblia fala, sobre o que o Novo Testamento fala, sobre o que o Velho Testamento fala. Tem relação entre o Velho e o Novo? Isto é a chamada teologia bíblica. Então, nós vamos encontrar aqui as grandes verdades, os grandes temas. Amém, amados? Bons estudos!